Vamos lá então, ó, Apocalipse de capítulo número 4, diz assim: Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Quem está falando aqui é o apóstolo João, tá bom? É o apóstolo João, ele está recebendo uma revelação de Jesus. Então, depois dessas coisas, eu quem? É o apóstolo João. A voz que eu tinha ouvido no princípio, lá no primeiro capítulo, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava alguém assentado. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém, amém, até aqui. Então, conforme eu falei, o apóstolo João é o mesmo que escreveu lá, está o Evangelho de João, a primeira, segunda, terceira carta de João. Ele está na ilha de Patmos, ele está lá nesse período, é um período de perseguição, um período que a igreja está sendo perseguida, lá no comecinho da era cristã. Então, por conta disso, ele é levado para a ilha de Patmos. Diz a tradição que ele foi lançado num caldeirão de óleo, de água, alguma coisa assim, e não morreu e mandaram ele para lá. Tá ok? Esse João é aquele mesmo João, discípulo de Jesus, quando você pensa nos apóstolos, nos 12. Então, havia 12, num determinado momento, em muitos momentos, Jesus chamava 3, chamava Pedro, Tiago, João. É esse João, e esse João é aquele João que a gente vê nas Escrituras, é o discípulo amado. É o discípulo amado, aquele que na ceia estava pertinho de Jesus, abraçou Jesus, é aquele que você vai encontrar na cruz, é aquele que é o primeiro a chegar ao túmulo. É essa pessoa aqui. Ele já está no finalzinho da vida, já está com bastante tempo de caminhada, e ele recebe essa revelação. Por conta disso que eu falei, era um período de perseguição. Então, Roma era o império, Roma dominava, e surge uma perseguição aos cristãos. Então, nesse sentido de que eles fossem encorajados, fossem incentivados a permanecerem firmes, Jesus traz essa revelação para João, ele escreve às igrejas, essas cartas têm esse objetivo, de firmar no coração desse pessoal que está enfrentando um momento de dificuldade, que está enfrentando um momento de perseguição, um momento de angústia, que eles tenham a possibilidade de olharem para Deus Todo-Poderoso, não obstante haver uma perseguição na terra, mas existe alguém no céu que é todo-poderoso, que reina, que domina pelos séculos dos séculos. Então, eles recebem essa carta, eles recebem essa revelação, eles olham para isso e sua fé é reforçada, é firmada, então eles permanecem firmes. Esse é o objetivo aqui. Tá ok? Então, alguns séculos separam a gente desses nossos irmãos. E o que mudou de lá para cá? Na verdade, a gente tem o mesmo... Eu acabei de me ver ali, ó, me distraí.
E eu tirei a barba, eu não me reconheci. Né? Lohan tirou a barba também, né? Passou o pente errado. O meu não, foi intencional. Então, a gente mudou. Eu e Lohan, a gente tirou a barba, a gente ficou diferente. Mas a gente continua a mesma pessoa. O tempo passou. Deus continua o mesmo. Ele era, ele é, ele há de ser, há de vir. É o mesmo Deus. E o homem? Continua o mesmo. Continua o mesmo. Então, não tem nenhuma diferença significativa, a não ser elementos culturais, evidentemente elementos históricos. Mas, cara, continua a mesma coisa. Deus continua sendo Deus. Santo, santo, santo. E a gente continua sendo homem. Miserável, miserável, miserável. Pecador, pecador, pecador. Então, a gente olha para essa cena aqui e eu queria lembrar que a gente tem o tema nessa manhã, que ele cresça com a nossa santidade. Então, o nosso objetivo é entender como que, por meio da redenção que a gente tem em Jesus, a gente pode crescer e glorificar Deus com a nossa santidade. Tranquilo até aí? Todo mundo junto? Então, olha só. Num primeiro momento, a gente vê... Pô, estou precisando da minha água. Você me libera? Aí eu te devolvo. Então, num primeiro momento, a gente vê o seguinte... João recebe essa revelação e ele olha para o céu e tem alguns elementos de difícil compreensão. Eu não vou esmiuçar o livro, a gente poderia ficar aqui, fazer um estudo a respeito disso, não é esse o objetivo. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui? O fato de que, nessa cena que a gente tem, é um trono... E tem alguém assentado, alguém que a gente tem dificuldade, que João tem dificuldade de descrever, e elementos ali que mostram poder, a sua glória, trovões, relâmpagos. Existem elementos aqui, muitos elementos no livro de Apocalipse que são do Antigo Testamento. Então, para quem recebeu essa carta, era mais fácil de entender. Ou seja, para você entender melhor essa carta, você precisa conhecer bem o Antigo Testamento, você precisa ler sua Bíblia, é isso que eu quero dizer. Então, nesse momento, a gente... olha para esse quadro e tem alguém no centro e em volta tem uma galera que olha para essa pessoa e diz que essa pessoa é santo, declara que ele é santo, e a gente pode ver toda a majestade desse quadro. É uma coisa difícil de descrever, porque João vai dizendo assim, se parece com, é parecido com, como se fosse um mar, como se fosse... Enfim, é uma tentativa dele de descrever o que está acontecendo aqui. Afinal de contas, está falando de Deus, não é verdade? Se a gente for pensar em gente que caminha com a gente, gente que a gente gosta. Você gosta de alguém? Você admira pessoas? Você caminha com pessoas, né? Eu tenho um amor profundo, intenso, pela minha esposa, pelo meu filhinho. E, cara, eu amo profundamente minha esposa e meu filho. Meu filho tem pouco tempo de vida e... eu já admiro meu filho, tem muitas características na vida dele que eu posso dizer para você. Ele bate palma no tempo, cara. Olha que maneiro, que maravilhoso. Ele bate palma no tempo. Isso é maravilhoso demais, cara. Ele acorda de manhã, ele brinca comigo. Enfim, eu vou ficar falando aqui igual um pai. E pai geralmente é bobo e fala assim. Né? A gente fala com carinho das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama. Você deve ter gente que você gosta também, não é verdade? E gente que a gente gosta, a gente quer estar perto. Sim ou não? A gente quer estar perto de gente que a gente gosta, cara. Calma aí, você sentou do lado de quem? Diogo, sentou do lado de Isabela. Por que será? Coelho também, sentou do lado de quem aí? Oi? Não? Eu não sei, cara, eu não sei quem é quem não. Luciana e Marquito aqui. Levi e Emily. Felipe, cadê ele? Quê? Ela foi lá fora rapidinho, mas ela estava aqui, cara. Eu vi que ela estava aqui. A gente quer sentado, você que não foi citado, você está com medo de ser citado, hein? A gente quer estar do lado de gente que a gente gosta de pessoas, a gente se relaciona. Dificilmente alguém vai estar aqui sozinho. Se você estiver aqui sozinho, isso não deveria acontecer.
Ontem, no almoço, eu vi um rapaz sozinho, sentei perto dele, não perguntei o nome dele, mas ele disse que ele conhecia uma galera. Ele disse que era da célula de Enzo, ele disse que conhecia as pessoas e não estava tudo certo. Então, Enzo, está tudo certo, beleza? Está tudo certo. Cara, a gente não gosta de estar sozinho, a gente gosta de estar perto das pessoas que a gente ama. A gente pode destacar características em gente que a gente ama. Se você for pensar, as pessoas que você talvez tenha mais intimidade estejam dentro da sua casa, sejam seus pais, se você tem pais vivos, se seus pais são seus tios, se seus pais são seus avós, se seus pais são outra pessoa. É gente que ama você, que cuida de você, que, apesar de, em algum momento, fazerem alguma coisa que possa te irritar muito, isso é muito comum, o adolescente se irrita, a gente se irrita com os nossos pais, a gente grita, a gente faz coisas que a gente não faz aqui na frente de todo mundo. Eu sei como é que é isso, pelo menos comigo era assim. Mas, cara, fala a verdade, você ama seus pais, não ama? Seus tios, seus avós, seja lá quem for? Você ama as pessoas, você ama seu irmão? Cara, você ama seus amigos? Vamos facilitar aí, ó. Você ama seus amigos? Seus amigos são pessoas perfeitas? Você consegue identificar características na vida do seu amigo que sentou hoje do seu lado? O que fez com que você tivesse afinidade com a pessoa que está perto de você? O que fez que você escolhesse, caminhasse, decidisse estar com a pessoa que está perto de você? Por quê? Por que eu sou amigo de Igor Belchior, de Diogo, de Vitor, de João, de Felipe? Mas, cara, eu não tenho amizade de todo mundo aqui. Por quê? Pô, primeiro, porque é impossível ser amigo de 300 pessoas, né? É muito óbvio. Isso é um ensinamento até bíblico. Mas daquelas pessoas que caminharam comigo ao longo da minha vida, que aprove a Deus que estivessem perto de mim, essas pessoas a gente se identificou, a gente tem alguma afinidade. Eu enxerguei coisas nelas que eu apreciei e vice-versa. Então, a gente anda junto. Então, eu gosto de fazer churrasco lá em casa com o Daniel. Eu gosto de fazer churrasco lá em casa com o Gabriel. São pessoas que eu aprendi a amar, a caminhar, a respeitar, a admirar. A gente já chorou junto. A gente já riu junto. A gente já teve muito momento junto. É gente que a gente ama, cara. Eu quero estar perto. E, independentemente de qualquer problema que eu possa ter tido, de alguma dificuldade que eu possa ter tido, essas pessoas não são perfeitas. Elas podem ter... Miquel não foi citado, hein? Vai ficar triste? Pô, já citei Miquel todo ano, né? Calma, ficou um pouco chateado, um pouquinho. Deu uma coisa assim, né? Sabe quando a relação é diferente? Sabe quando tem um amigo seu, pô, você, pô, fechadão, pô. Aí daqui a pouco você descobre que ele viajou com uma outra pessoa. Pô, é ruim, cara. Fala a verdade. Cara, é ruim, cara. Eu duvido. Incomoda pra caramba. Que isso? O cara foi lá e não me falou, cara. Incomoda, você fica com raiva, aí depois você encontra e tá boladão, né? Tá pistola, né, que vocês falam? Aí, eu não sei usar essa parada, não. Tentei. Tomara que tenha dado certo. Aí você encontra essa pessoa, aí, pô, aquele clima esquisito, aí a pessoa, o que foi? Não, nada, não. De boa, de suave, né? Suave, suave. Cara, quando você olha para Deus, e quando você olha para Deus, o que você consegue identificar em Deus? O que você admira em Deus? O que você consegue enxergar na pessoa de Deus que te chama atenção, que você fica, cara, essa característica de Deus, ela é sensacional. No momento da minha vida difícil, eu olhei para Deus, Ele olhou para mim. Ele tem muitos atributos, cara, mas esse aqui, poxa... Cara, o que Deus falou com você? O que você já experimentou de Deus no sentido de você olhar para Ele como uma pessoa maravilhosa? Você consegue pensar nessas coisas? Você consegue pensar no fato de que, além disso, Deus, Ele é alguém, cara, que nunca vacilou com você. Seu amigo erra, faz parte da vida. Pô, mas de Deus, cara, apesar de ser, além de ser tudo que Ele é, tudo que Ele fez por você, Ele, além de tudo, nunca errou com você, cara. Ele nunca deu motivo para você ficar triste, cara. Poxa, diante desse... Eu quero estar perto desse Deus, cara. Isso atrai a gente. Se me sinto atraído por um amigo, se eu me sinto atraído por gente que eu amo, que eu convivo, e se eu pensar na pessoa de Deus, cara, quero estar perto de Deus, cara. Quero ver a glória de Deus. Quero ter intimidade de Deus, quero ver a face de Deus, quero contemplar Jesus. Um dia eu quero encontrar Jesus, eu quero poder abraçar Jesus, cara. Poder dizer para Ele tudo que eu tenho para dizer, abraçar. Pô, cara, um dia eu vou poder fazer isso. Anseio por isso, cara. Que esse dia seja logo, que seja em breve, cara.
Não sente esse desejo de ver Deus? Você tem vontade de ver Deus, cara? De ver Deus na sua frente, sabe? Se eu começar a pensar na pessoa de Deus, eu quero que ele volte agora, cara. Eu quero que resolva logo isso tudo. Então, aqui, a gente tem esse quadro aqui. Então, gente, os 24 anciãos, tá? Só para vocês entenderem, vão dizer que são os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Então, é a igreja de Cristo, é a gente, diante de Deus, e a gente declarando que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é Deus. Pô, maravilhoso demais, cara. João teve essa visão, olhou e... Que visão maravilhosa que ele teve. Um dia, se Deus, né, pela graça de Jesus, a gente vai ter essa visão. Vamos para o segundo ponto aqui. O quadro não mostra para a gente só um Deus. O quadro não mostra para a gente só um Deus que é adorado. Ele mostra adoradores também, sim ou não? Tem gente ali adorando, cara. E tem um detalhe, tem alguns detalhes ali. Tem um mar como se fosse de cristal, transparente. E diz que esses anciãos, eles tiram suas coroas, eles lançam diante do trono. É mais ou menos o seguinte, eles estão dizendo que a gente não é digno de... A gente não é digno de compartilhar o governo do mundo com você, porque só você é digno. A gente reconhece que você é digno, então a gente... É uma atitude, é um gesto no sentido de dizer, Deus, a gente não merecia estar aqui. A gente não merecia estar aqui. De fato, a gente não tem condição de estar na presença de Deus. Quando você pensa lá em Isaías, ele tem uma profecia parecida com essa aqui. Diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, tinha um serafim, com 6 asas, 2 voava, 2 cobria os olhos, 2 cobria os pés, e eles declaram, santo, santo, santo. Isabela citou aqui essa profecia. Aí ele diz o seguinte, cara, eu sou um homem que falo besteira, só falo bobagem, eu habito no meio de um povo que só fala besteira, só pensa bobagem, e eu vi Deus. Ai de mim! Então, é o reconhecimento de alguém que olha para Deus, ele vê o quão grande Deus é e quão miserável ele é. Então, ele entende que isso é um problema grave. Tem uma outra passagem interessante também, o apóstolo Pedro está pescando, pesca a noite toda, não conseguiu arrumar nada, não sai nada, vira Jesus e diz para ele assim, ó, lança sua rede. Do outro lado, Deus, Senhor, a gente... fez isso a noite toda, mas pela sua palavra eu vou lançar. Lançou, veio um monte de peixe, o barco estava cheio de peixe. Ele olha aquela cena, ele olha para Jesus e diz, afasta-se de mim, eu sou pecador. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder. Quando você olha para dentro de você mesmo, diante desse Deus, cara, eu não tenho condição de estar diante desse Deus. Eu não posso estar diante desse Deus. Isso é um problema, porque se a gente não pode estar diante desse Deus, a gente está falido, a gente vai à falência, e quando a gente vai à falência moral, espiritual, física, um dia a gente morre e a gente está destituído de toda a possibilidade de tudo que a gente experimenta de alguma forma hoje, cara. O problema é grave demais. Você tem gente que você ama, você nunca mais vai ver a pessoa que você ama. Quando acabar o tempo aqui, vão dizer para você assim, ó, acabou, nunca mais você vai ver as pessoas que você ama, nunca mais você vai ver o Deus que você ama, nunca mais você vai ver o seu filho, nunca mais você vai ver a tua esposa, a gente nunca mais vai poder se relacionar. A gente não tem possibilidade de se relacionar, porque o que a gente fez ofendeu a Deus, e agora o nosso estado é esse. Quando acabar o nosso tempo aqui, acabou. A gente não tem possibilidade mais de desfrutar de um amor, de um relacionamento, porque a gente não tem condição de estar diante desse Deus. Ele é santo demais, e eu sou miserável demais. Eu o ofendi, e ele nunca me ofendeu, ele é santo, ele é digno, ele é perfeito. A gente não tem possibilidade de estar diante desse Deus. Isso é um problema grave demais. Eu não sei quais são os problemas que você tem hoje, mas eu queria te dizer o seguinte, um dia você vai estar diante desse Deus, e você pode conversar com ele, dar os seus motivos, as suas explicações, você pode expor as suas ideias, você pode dizer por que você viveu da forma que você viveu, você pode dizer para ele o que você quiser, você pode dizer por que você fez ou não fez, mas nada disso vai resolver o seu problema.
Você está condenado, cara. Eu estou condenado junto com você. Entende o nosso problema? Porque ele é santo demais e a gente é miserável demais. Bom, vamos em frente aqui. A cena não termina aí. O quadro está completo. Apesar disso tudo que a gente viu, de um Deus grande demais e de uma humanidade falha demais, Deus está sendo adorado, cara. Deus está sendo adorado. Apesar de a gente ser quem a gente é e Ele sendo quem Ele é. Repare só, se você tira dessa cena, eu vou tentar dar um exemplo melhor aqui. Em alguns momentos, clubes de futebol são punidos porque suas torcidas fazem aquilo que não deveriam fazer, então a condenação é a seguinte: vai jogar sem torcida. Beleza? Tá ligado nisso aí? Sim ou não? Sim ou não? Então o time vai lá para o estádio, juiz, imprensa, mas a torcida não tem. O jogo deixou de acontecer? Os dois times jogaram, teve um resultado, não teve torcida, mas teve o jogo, o evento principal ali aconteceu, beleza? Agora pense numa situação diferente. Então é o seguinte, em razão do que vocês fizeram, agora não vai ter jogo, mas a torcida vai estar lá, todo mundo vai estar lá, a imprensa vai estar lá. Tem sentido? Tem sentido uma torcida ir para um estádio, a imprensa, todo mundo fazer cobertura, segurança, mas não vai ter o jogo? O elemento principal não vai acontecer? É uma coisa sem nexo, beleza? Olha para essa cena aqui. No centro há um trono, alguém assentado, há adoradores em volta. Cara, se a gente tira a torcida, se a gente tira os adoradores, se a gente tira quem está em volta, o que acontece? Continua Deus assentado no seu trono. Ele era, Ele há de ser, Ele é santo, 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 Ele é Deus, Ele reina. Não vai mudar nada, meu amigo. Deus vai continuar reinando. Agora, tira Deus do centro. Tira o trono desse centro. Essa cena fica sem sentido, cara. Você consegue entender? Só tem sentido quando Deus está no centro? Quando Deus é o alvo da nossa adoração? Quando a gente adora ao único que é digno? Quando a sua vida está diante daquele único que é digno? Independentemente de como você vive, deixa de viver, a sua vida no final só vai ter sentido se você viveu diante daquele que é digno. A cena continua completa, há adoradores, há um Deus que é adorado. Como que isso é possível? Como que a gente pode compreender o que está acontecendo aqui? Quem possibilitou essa adoração, essa aproximação? Se você virar a sua Bíblia, eu não vou pedir para você fazer isso não, mas no capítulo 5 do livro de Apocalipse, vai dizer que aquele que está sentado no trono tem um livro na sua mão. Um anjo diz assim: quem é digno de pegar esse livro? O sentido do livro é o desenrolar da história, da vida, da gente, daquilo que a gente faz, da história da humanidade, do governo do mundo. Quem é digno de poder chegar até esse Deus? Quem é digno de poder fazer com que essa história se desenrole, que aconteça? Quem é digno de poder chegar? E não havia ninguém, não tem ninguém, ninguém pode chegar. Por conta disso, João chorava muito, porque ele sentiu uma angústia. Você já sentiu na vida algum dia um problema grande, grave, e você não tem o que fazer? Você já esteve diante de uma situação assim? Cara, eu estou com um problema, mas eu não tenho o que fazer, não tem solução, e você chora. A única coisa que você pode fazer é chorar, e orar, e chorar, e orar. Você não tem o que fazer, cara, você já fez de tudo, já tentou fazer de tudo. Então, eu acho que é mais ou menos assim que João se sentia, numa intensidade muito maior. Ele percebe, cara, que diante de tudo que ele vê, não tem solução. Aí um ancião vira para ele e diz assim: não chore, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aleluia, ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos.
Existe alguém que é digno, alguém que pode chegar diante de Deus, alguém que permite que a gente chegue diante desse Jesus bendito. Existe alguém que é digno, cara. Nossa condição era terrível, cara. Você estava condenado a viver eternamente longe de Deus, longe das pessoas que você ama. Longe de Deus parece, às vezes, uma coisa tão distante, porque a gente é distante de Deus, mas pensa em todas as consequências de viver eternamente nesse estado assim. O troço é grave demais, cara. Quando você pensa em santidade, em santo, você deve ter ouvido já que santo significa separado. Você deve ter ouvido já que santificação seria um processo no qual você, a cada dia, vai caminhando e vai se aperfeiçoando para ficar à semelhança desse Deus. O fato é que o caminho para a santidade, o caminho para a gente chegar perto de Deus, ele não pode ser encontrado quando a gente olha para dentro da gente, cara. Nosso desafio, muitas vezes, é o seguinte: o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? É uma lista de faça e não faça, de pode e não pode, de até onde eu posso ir. Cara, mas não está relacionado a isso. Você não vai encontrar a questão da santidade olhando para dentro de você. Dito isso, vamos às aplicações. Em primeiro lugar, duas aplicações. Em primeiro lugar, todo mundo aí, se você estiver anotando para discutir na célula, considere a pessoa de Jesus. Tudo que ele fez, tudo que ele é. Considere todos os dias a pessoa de Jesus, tudo que ele é, tudo que ele fez, cara. Quando a gente se relaciona com Deus diariamente, quando a gente tem um relacionamento de verdade com Deus, o nosso desejo vai ser ver a glória de Deus, cara. O que Moisés fez? Moisés estava andando com Deus, se relacionando com Deus. Num determinado momento ele vira e diz assim: Deus, eu quero ver a sua glória. Me mostra a sua glória. Aí Deus diz: olha só, se eu me manifestar assim para você, você não dá, eu vou passar e você vai me ver. Fica na rocha, eu passo, você olha. É alguém que tinha uma relação com Deus, então o desejo natural, a consequência, ele queria ver Deus, cara. Ele não queria abrir mão da presença de Deus. Em determinado momento, Deus deu a opção: olha só, vai em frente com essa galera aí, se eu for junto, eu vou destruir todo mundo. Ele: não. Quer a sua presença, cara. Se você não for, eu não quero. Se você não estiver junto, eu não estou afim de ir junto, eu preciso estar junto. Quando a gente olha para Pedro num determinado momento, Jesus dá essa opção também. Está afim de não? Vai também, cara. Quer ir? E Pedro diz: olha só, para onde que a gente vai? Eu não tenho para onde ir, só você tem as palavras de vida eterna. Você é tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu... A minha vida só tem sentido em você. Para onde que eu vou? Como que eu vou viver minha vida longe de você? Para onde que eu vou? Só você tem palavras de vida eterna. Quando a gente vê que Paulo, alguém que teve uma experiência com Deus, num determinado momento ele é levado aos céus, ele disse que ele viu coisas que a um homem não é lícito mencionar, e ele está num dilema porque ele ama o que ele faz, mas ele afirma uma coisa, cara: estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que tudo que a gente possa experimentar aqui. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E isso é para um homem que, quando estava aqui, estava no sentido de fazer a vontade de Deus. Ainda assim, cara, estar diante dessa realidade aqui é incomparavelmente melhor. A gente precisa pensar o seguinte, cara: quando Jesus for seu amigo, você vai desejar estar perto dele, cara. Quando Jesus for seu amigo, você vai desejar estar perto dele. A gente não tem condição de ver o que João viu, mas um dia a gente vai poder ver. Um dia a gente vai poder ver. Por que a gente vai poder ver o que João viu? Por que a gente vai poder chegar perto desse Deus que é santo, santo, santo? Porque um dia, um menino pobre, de uma família pobre, de uma cidade pobre, veio ao mundo pobre, e esse menino viveu uma vida de rejeição, cara. Esse menino viveu uma vida de pobreza. Esse menino cresce e ele é rejeitado. E detalhe, esse menino, esse rapaz, esse homem, ele só fez o que era certo, só fez o que era justo, só fez o que era santo, só fez aquilo que você não poderia fazer. Esse menino cresce, e esse menino avança seu ministério, ele se torna um homem, ele prega, e por conta daquilo que ele pregou, cara, ele é crucificado. A gente não tem condição de ver aquilo que João viu,
mas porque um dia um menino pobre foi crucificado, cara. E esse menino pobre, ele foi não só crucificado, ele foi abandonado na cruz. Ele estava lá completamente abandonado, sozinho. Ele estava destituído de toda a beleza, de toda a riqueza. E lá na cruz, ele tem sede. E ele pede, tenho sede. Mas o pai não escuta esse rapaz. Ele foi abandonado pelo seu pai. Ele ficou completamente sozinho. Ele foi completamente abandonado, cara. E por que isso? Por que o pai abandona o filho? Você abandonaria seu amigo? Você abandonaria seus pais? Você abandonaria sua esposa? Você abandonaria as pessoas que você ama? Por que o pai abandona o filho? Embora eu e você, embora a gente mereça ser abandonado, ele sofreu o abandono que a gente merecia sofrer. Embora eu e você mereçamos ser rejeitados, ele sofreu a rejeição que a gente merecia sofrer. É por isso que hoje você pode clamar, porque um dia ele clamou e ele não foi escutado. Um dia ele clamou, Deus não respondeu. Agora eu posso clamar, e quando eu clamo, ele pode me ouvir. Ele é digno, cara. Ele é digno, cara. Quando eu penso nessas coisas, ele é santo. Ele é justo. Segundo lugar, obedeça, porque você ama. Você não é mais estranho, cara. Você agora é filho. Você é amado. Você saiu da esfera do pecado e agora você está na esfera do reino de luz. Você mudou de reino, cara. Você saiu do mundo de pecado. Agora você habita no mundo de luz. Sim, existem elementos que ainda vão condicionar você a fazer algumas coisas erradas. A gente vive um já, mas ainda não. Sim, existem situações da vida em que você vai errar, em que você vai pecar, mas você não é mais escravo disso. Você não vive mais para isso. Agora você obedece por amor, cara. Você foi alvo dessa graça. Você foi alvo dessa redenção gloriosa. Mas não é só para você receber perdão, é para receber perdão e muito mais, cara. A gente era miserável contra Deus, rebelde contra Deus, mas agora a gente é filho, cara. E o nosso deleite agora é a lei do Senhor. Qual o sentido disso? Muito mais do que ter uma experiência num retiro, cara. Muito mais do que ter um momento, um sentimento maravilhoso, num dia que você canta uma música, num dia que você tem uma situação. Agora, a gente anela, a gente deseja, a gente anseia viver de maneira semelhante a Jesus, cara. Agora a gente quer ser parecido com Jesus em todos os seus aspectos. Você agora vive, você está unido no poder de Jesus Cristo e você recebeu o Espírito Santo, que é santo. Eu poderia discorrer sobre várias coisas, não faça isso, não pense aquilo, não faz não sei o quê, mas preste atenção. Desde que você nasceu, você peca, você treinou pecar, você sabe pecar como ninguém. Você está acostumado a pecar, você pensa em pecado, você age com pecado, você faz isso a sua vida inteira. Você não tem como mudar de uma noite para o dia, você não tem como mudar de um ano para o outro. Você não consegue mudar nunca. Você teria a vida inteira, você não conseguiria, mas você recebeu o Espírito Santo. Ele é santo. E qual é a obra do Espírito Santo? Tornar você santo. Sozinho você não vai conseguir. Eu sei, muitas vezes você já tomou resoluções na sua vida. Cara, não vou fazer mais isso. Não vou agir dessa forma, eu não vou reagir dessa maneira, eu não vou ter esse pensamento, eu não vou me comportar dessa maneira, mas você não conseguiu. Só eu. Será que só eu que tomei decisões assim na vida? Resolvi, eu decidi, só eu. Eu não sei vocês, cara, mas eu já tomei muitas resoluções na minha vida. Invariavelmente eu frustro todas elas. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, então eu posso dizer o seguinte, embora de vez em quando eu tropece, eu agora posso dizer não para o pecado,
por meio daquele que tudo pode, cara. Eu posso dizer não, cara. Graças a Deus eu tenho a opção de dizer não. Eu tenho a opção de dizer não. Eu posso dizer não, cara. Eu posso me fortalecer na sua palavra. O Espírito Santo tem esse ministério. Ele abre nossos corações a fim de que a gente veja os problemas morais que a gente tem dentro de nós. Nossas maiores falhas. É aí que começa o ministério de tornar a gente santo. E qual o resultado natural de a gente olhar e ver o padrão de Deus e ver o nosso padrão? Qual o resultado natural de a gente olhar e ver o padrão de Deus e ver o nosso padrão? Eu quero ser parecido com Ele. Eu quero ser santo. O que Ele fez por mim, ninguém poderia fazer. Eu quero viver junto com Ele. Para que Ele cresça com sua santidade, todos os dias de sua vida, contemple a face bendita do seu Salvador. Se o dia for de alegria, de dor, console-se com Deus. Se o dia for de alegria, louvado seja Deus. Se o dia for de pecado, confesse-se a Deus. Se o dia for de doença, cure-se com Deus. Se o dia for de up, de gol, se junte a gente, cara, adore a Deus. Se o dia for de tentação, resista por amor a Deus. Independentemente do dia que for, por amor a Jesus Cristo, cara, obedeça a Deus. E se for o seu último dia de vida, aproxime-se do trono, receba a coroa da vida, diretamente das mãos de Deus. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras desse livro. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vamos orar? Jesus bendito, você é o Deus santo, 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 aquele que era, que é, que há de vir, aquele, Senhor, que nós não somos dignos de desatar a sandália dos pés. Nosso desejo é que em nossas vidas você cresça por meio de uma santidade produzida em nossos corações, Senhor. Uma obra que a gente reconhece diante de você, que a gente não tem condições de fazer, mas que, pelo fato do Teu Espírito Santo habitar em nós, Senhor, a gente deseja que você faça em nós. Vem em nós, Jesus. Muda tudo que tem que ser mudado, Senhor. E que a gente viva uma vida que agrade a Ti, que glorifique a Ti, que a gente a cada dia mais se santifique por você, por amor a você, em nome de Jesus. Amém.